Seja bem-vinda ao nosso Papo na Fé. Quero te agradecer. Hoje eu tenho uma convidada especial, minha pastora, Vanessa Viana. Há muito tempo eu já queria ter te trazido aqui, né? Mas as nossas agendas não se fechavam. Mas estou muito feliz por bater esse papo contigo aqui hoje. E eu creio, assim, que muita gente vai se identificar com a tua história. Mas, desde já, obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, é uma grande honra estar aqui, né? Realmente, né? Tem um tempo que a gente se conversa, tenta combinar esse Sim. momento, mas sempre ocorre alguma coisa, né? Nós temos uma vida corrida, né? Meu esposo Nossa. também tem várias agendas e acaba que eu fico mais em casa com as crianças, né? Organizando a Sim. rotina deles e fica difícil quando eu saio, eu tenho que ver alguém para estar controlando lá em casa. E aí Mas demorou, hoje deu tudo hoje deu, certo. graças a E, Deus. e a gente mora longe, né? Vocês moram em São Jerônimo, então é um Sim, tempinho, né? De estrada para chegar aqui, mas deu tudo certo. Mas quero te aham, agradecer mesmo, porque fazia muito tempo que eu queria bater esse papo contigo aqui no nosso programa Papo na Fé. E eu sempre começo o meu programa fazendo uma pergunta. Então sim, eu queria que tu contasse para nós, assim, como Deus realmente entrou na tua vida. Quero que tu conte. sim. A primeira lembrança que eu tenho, assim, de ter ouvido falar de Jesus, eu era adolescente ainda, cerca de 12 anos. Foi um senhor até minha casa, né, evangelizar meus pais, na verdade, convidar meu pai para retornar à igreja, né, que meu pai era desviado. E naquele momento, assim, eu senti um amor, assim, algo impressionante que eu nunca tinha sentido. Eu acredito que eu senti a presença do Espírito Santo de Deus naquele lugar, né. E ele me envolveu, assim, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão realizada, assim, de estar ouvindo falar daquela pessoa, né, de Jesus, que eu Ele não estava falando tinha pro teu pai e tu estava escutando? isso, nós sentamos na sala, assim, juntos, né, minha mãe, meu pai, eu não tinha eu gostaria, assim, que aquele homem nunca mais saísse da minha casa, né, que ele permanecesse ali falando de Jesus. E esse é o momento que eu lembro, assim, da primeira vez que eu vi falar, né, e foi muito importante para mim. Claro, depois, cerca de alguns meses depois, eu me recordo que a minha mãe engravidou da minha irmã mais nova. Até então, naquele período, a gente ia muito esporadicamente na igreja. Uhum. E quando a minha mãe ficou grávida da Luana, ela foi uma gestação de risco, desde o início. Ela tinha pressão alta e com 6 meses e meio de gestação a Luana teve que nascer, né, ela teve pré-eclâmpsia. Aham. E nesse período, assim, ela nasceu com 6 meses e meio, né, 1 quilo e pouco ali, 1,4 quilo, e acabou pegando uma bactéria no hospital. Então, foi um decorrer de várias Sim. complicações, sabe, na vida dela, né, e meus pais, assim, não se viram perdidos, não tinha, assim, outro ser que pudesse curar. Ela foi desenganada pelos médicos, né, ela teve meningite, Nossa, e devido nasceu a prematura. essa bactéria, eu não me lembro não, era Fungus Candida, se eu não me engano, o problema que ela Hum. teve. Chegou nas meninges, né, e aí os médicos desenganaram. Nesse período, assim, eh nós não tínhamos outra solução senão buscar a Deus. Foi uma fase bem difícil. Mas eu digo que eu vim a Jesus pelo amor, porque embora assim meus pais, né, tivessem assim desesperados, buscando a Te cura, né, a entendo. salvação pela minha irmã, eu era assim, tinha 12 anos, já tinha um entendimento, né, 12, 13 anos ali, um entendimento de que da importância de Deus, né, para restaurar a vida dela, mas também eu ia na igreja porque eu queria ouvir falar de Jesus. Cada vez que eu ouvia falar do amor de Jesus, assim, aquilo incendiava meu coração, sabe, me trazia uma alegria, uma paz, uma esperança de um futuro. E a e até então, né, eu não conhecia a Luana, eu não tinha oportunidade de ir até o hospital para vê-la, né. Uhum. Então, claro que eu via
eu via os meus pais tristes, né, e aflitos com as notícias Claro. cada dia, né, de pioras dela, mas eu ainda não conseguia mensurar, assim, o problema em Tamanho si, do o problema, tamanho do né? problema. E acabou que, graças a Deus, assim, ó, nós conquistamos a bênção, o Senhor foi maravilhoso nas nossas vidas, né. Hoje a Luana tá com 30 anos já. Quando ela foi sair do hospital, depois de 2 meses e meio que Eu ia ela perguntar teve quanto tempo ela alta, ficou. ela eles fizeram uma tomografia, naquela época, assim, eles não souberam identificar exatamente qual que era a sequela que ela tinha ficado, Uhum. né. E a medicina não Mas estava também tão tão adiantada como hoje, avançada. né? Que nem tu falaste da eclâmpsia anos atrás. Isso era assim 100% risco de vida, né? Todo mundo ficava apreensivo quando tinha uma pressão alta na gravidez. Hoje, tu já consegue controlar desde o início, mas 30 anos atrás, não é. Então a gente tinha que ficar muito mais preocupado mesmo. E olha o cuidado de Deus. Ai, Deus, foi maravilhoso, realmente, assim. A minha mãe estava se consultando com um médico, chegou no momento que deu aquele pico de pressão, que se eu não me engano foi 24/18, foi muito alto. O médico estava se preparando para uma viagem e não pôde atendê-la. E ela foi para a mão de um outro médico que também não se via em condições, porque nós morávamos no interior, assim, uma cidade pequena, né, Uhum, Triunfo. Lá não tinha recursos. Aí ele conseguiu um contato para Porto Alegre, encaminharam ela para Santa Casa, né, uhum. e chegando ali foram fazer exames, vinham que ela não tinha mais o líquido amniótico. Eram obrigada a fazer uma cirurgia de emergência e já não estava mais nem garantindo pela vida delas, Imagina. né. E aí é Então, todo o cuidado de Deus, né? Que Deus ele prepara, ele sabe a hora certa. Mas sim, uma coisa que eu queria, que me chamou a atenção, hã, que tu comentou, que tu veio pelo amor. Se eu te falar que todas as minhas, entrevistadas, as mulheres que eu entrevisto, todas que vieram aqui, vieram pela dor. olha só. E tu é a primeira dizendo, né, que vem pelo amor. E não é que Deus não queira que a gente venha pelo amor. Mas é que a gente não, às vezes não ouve, às vezes a gente não tá aberta, né, para escutar a voz Sim, de Deus, porque Ele que nos escolhe, Ele que nos chama. E na hora da dor, na hora que tu tem uma luta grande, que tu sabe que o impossível não vai acontecer, aí que a gente socorro Deus. é, E que aí não tu te tá mais entrega, na mão do porque não tá homem, mais na nossa na mão, nossa mão. que não tem mais nada para fazer se não for um milagre de Deus ou Deus fazer algo mesmo que mude a nossa vida. Então, é um privilégio, né, a Sim, gente dizer assim: "Bah, eu vim pelo amor de Deus. Eu escutei, aquilo tocou meu coração ardeu". E isso é lindo, por mais que teus pais, né, estavam com problemas, enfim, a tua irmã, tu era pequenininha. Né, tu não tinha é, essa, tu não mensurava o tamanho do problema, mas tu veio pelo amor. Isso é muito bonito. sim. E eu talvez pela minha própria personalidade, né, porque desde pequena eu era uma criança muito tímida, né, as pessoas não ouviam falar não ouviam minha voz, né. Eu me recordo, assim, de parentes do meu pai, assim, de longe, às vezes vinham passar o dia lá em casa, né. E tu De não falava. início de início eu me escondia, aí eu via: "Ah, a pessoa não tá indo embora e agora eu vou ter que aparecer, né, vou ter que me alimentar". Aí eu ia Sério? e muitas vezes a pessoa estava se despedindo no final do dia e não conseguiram ouvir minha voz. Não sei o porquê, ainda não consegui entender por que que eu fui, né, eu era tão retraída, continuo ainda um pouco tímida, né, mas já tô conseguindo romper um pouco meus limites. Mas eu acho que por isso, né, por essa minha personalidade, as minhas dificuldades de entrosamento na Uhum. escola, né, eu era uma menina bem dedicada aos estudos, né, Uhum. inteligente, só que Tu era muito muito introvertida, quietinha na introvertida. tua. Às vezes, assim, a professora perguntava, assim, uma questão lá no quadro, Tu tinha eu vergonha. sabia, mas tinha vergonha. Aí eu não falava e uma colega ali do lado falava e ganhava, né, os parabéns e eu um medo, né, de abrir a boca e falar, é incrível. O que me bloqueou, assim, enquanto eu era. E quando eu ouvi falar de Jesus, assim, não sei, parece que eu me senti bem, me senti feliz e me senti aceita, sabe, no meio do povo cristão.
Eu fui muito bem recebida na igreja, Ai, a então gente sempre fala isso, né? Todo foi mundo fala maravilhoso. que essa recepção que tem, né, quando a gente entra numa igreja, que nem eu, na primeira vez que eu entrei, eu estava imaginando de um jeito e era completamente diferente, né? A gente se sente acolhida. Eu digo, nossa, Isso. essas pessoas nem me conhecem, já estão me abraçando, né? Seja bem-vinda. A gente não estava acostumado com isso. Pelo menos eu não estava. Ser tão acolhida por pessoas que a gente não Nem conhece. conhece. E acontece muito isso, né? E a gente fica impactado. Porque a gente tá lá, a gente não sabe o que a gente vai encontrar, e ao mesmo tempo que a gente recebe a palavra, que a gente é edificado, que tudo é novo, mas o que mais impacta é o amor das pessoas que estão ali, nos acolhendo, né? A gente não esquece nunca, né, Vanessa? Ai, foi maravilhoso, é. E aí, há uns 15 anos eu me batizei, né? Ah, foi Comecei a rápido! participar e foi rápido. Aí eu entendi que a minha vida era aquilo, Uhum. Qual né? era a igreja que vocês foram frequentar? Eu me batizei na quadrangular. Uhum. Passamos por algumas. Iniciamos na Assembleia de Deus, depois a gente foi na quadrangular. E aí minha mãe se batizou ali, eu também senti desejo de se batizar junto com Que ela. legal. Participei daí do grupo de louvor, né? Foi me envolvendo na igreja. Eu queria trabalhar para esse Cristo maravilhoso, né, que eu conheci e desejar que o nome dele fosse propagado, né? Que outras vidas fossem alcançadas e sentissem essa ternura, esse amor, esse encontro de vida, assim, que faz com que a gente rompe os limites, assim, saia Uhum. daquela introspecção e que entenda, assim, que a vida pode ser uma vida de paz, de serenidade, né? E eu Exatamente. queria mostrar o caminho para as pessoas, de um Deus que cura, né? Um Deus que transforma vidas, um Deus que não te julga pelo que tu é, pelo que tu já fez, mas um Deus que Exatamente. perdoa, que te traz alegria de viver. Que lindo. Então o teu despertar começou cedo. Ali É, tu já começou a sentir a tua mudança, de tu conseguir te expressar mais. Porque daí tu não tava falando de ti, né? sim. Esse que é o ponto, tu tava falando de Jesus. Tu já notou uma diferença assim quando tu começou a querer falar para as pessoas, pros teus vizinhos, pros teus colegas, enfim, falar de Jesus, isso já tava no teu coração para ti, porque tu teve que dominar essa, né, essa tua vergonha, tipo Sim. de ficar quietinha. Na verdade foi um processo, né? Por anos eu Sim. fiquei. Eu ia na igreja até um. Teve um ponto da minha vida que eu fiquei. Eu digo hoje que eu sou um pouco. Fui egoísta, né? Porque eu ia, eu recebia, eu gostava, mas eu não tinha tanta facilidade ainda em comentar, em falar com as É um pessoas a processo, como tu respeito. falou, né? Da É, gente é devagarinho, cada um é do seu tempo, no seu sim. jeito. Óbvio que sempre quando tinha oportunidade, né, dentro do meu trabalho, eu sempre comentava, sempre orientava alguém, Sim, né? Eu fui trabalhar numa escola, eu me recordo que um dia e as pessoas percebem que a gente tem algo diferente, né? Então eu lembro que uma vez uma professora me procurou, ela estava com alguns problemas, ela assim: "Ai, Vanessa, eu quero entender mais um pouco como é que é a tua vida assim com Deus, né? O que que tu encontrou na igreja?" E eu contava meus testemunhos de vida, né? O próprio testemunho, né, da vida da Luana que aconteceu com a minha irmã. sim. E eu procuro direcionar as pessoas. O último agora, antes de eu sair da empresa da Corsã, onde eu trabalhava, né, na área administrativa, uma colega minha, iniciamos assim a conversa, né? Ela trabalhava mais na parte operacional, né? Mas quando ela chegava dentro do escritório, ela sempre dava uma passadinha para falar comigo. E a gente gostava de falar sobre finanças, né? Ela começou a investir, eu Uhum. também estava estudando a respeito, a gente trocava umas ideias. E um dia eu lembrei de falar para ela que o homem mais sábio que já existiu, né, e um dos mais ricos, foi Salomão, que escreveu um livro, né, alguns livros na Bíblia, Provérbios, Eclesiastes, e Provérbios tem muita sabedoria, assim, eu vejo vários investidores, pessoas que Aham. trabalham com isso, falando sobre o livro de Citam muito. Provérbios. Então eu incentivei ela a ler esse livro e aprender mais sobre a Bíblia, Uhum. né. E ela: "Ah, Vanessa, eu não sabia que tinha toda essa grandiosidade na Bíblia, assim, de Sim. vários assuntos, né, que eu fui comentando com ela, e ela despertou o interesse.
E eu me recordo um dia que eu tava bem tranquila ali no meu trabalho, digitando ali uma folha de funcionário. De repente ela veio assim, Vanessa, tu não sabe o que eu descobri hoje. O arco-íris tá na Bíblia. Eu fiquei surpresa, assim, né? Tu vê, né? Sim, é verdade, tu não sabia. E ela, não, Vanessa, eu tava ouvindo, eu tava fazendo leitura, de repente, assim, e ouvindo o áudio do Gênesis. Aham. E daqui a pouco surgiu ali sobre a respeito Do do plano de Deus, ali do arco-íris, né, na salvação. E aí ela ficou impressionada. Tem tanta coisa na Bíblia que a gente não sabe que tá ali, não tem conhecimento, né, de como aplicar e tudo, os direcionamentos da nossa vida. E aí eu fiquei muito satisfeita, assim, saber Claro. que a pessoa tá começando a compreender do reino de Deus, né? Hoje ela já frequenta uma célula lá numa igreja na cidade Que dela. legal. E eu fiquei muito contente, né? Daqui a pouco de uma vida se salvar, uma família, né, ser transformada, Com ser certeza. guiada no caminho de Cristo. E é tão interessante, né, que nem tu comentou da Bíblia. Muitas pessoas, elas acham que a Bíblia é só um livro, né? Eu digo, a Bíblia, ele é um livro mais atual. Porque se tu tem qualquer problema, vai para a Bíblia. A Bíblia tem a resposta para todos os nossos problemas. Até quando, se a gente sente um vazio, ou a gente não tá entendendo, né, o que está se passando com a gente, vai para a Bíblia. Porque a Bíblia, ela te acalma, ela te direciona, ela é um livro da revelação de Deus para as nossas vidas, né? Não tem, eu acho que um manual, um livro mais extraordinário que tem a presença de Deus do que a Bíblia. Então, isso é legal, porque muitas pessoas acabam também não falando da Bíblia achando que é complicado. Tem muitas pessoas que eu falo que nunca leram a Bíblia. O que acho difícil, que leem e não entendem, aí a gente tem que explicar, né, desde o começo. Mas eu digo assim, isso que tu tá fazendo, que nós estamos fazendo, é maravilhoso, porque é o despertar da pessoa. Tu foi né, tu tava falando sobre finanças com ela. Sim. Aí tu comentaste do livro de Salomão. de Salomão. E aí, tu vê, ela já descobriu até que o arco-íris Aí ela tá na começou Bíblia. lá do início, eu fiquei encantada Claro! até. Feliz dela ter iniciado no início da Bíblia, né? No Que primeiro legal, o livro de interesse. Gênesis. Tanto é que agora ela já tá numa célula. É que Isso. Deus, ele sabe, né? Deus, eu falo que Deus é de detalhes. Então, ele sabe, né, o jeito de cada um, como que ele vai alcançar, qual o processo que ela vai passar, né? Eu sei que tu tem muita coisa para falar, né, de vários processos que Deus fez na tua vida. Sim. Para quem tá chegando agora, né? Pastora Vanessa Viana, pastora da Embaixada da Fé, junto com o nosso pastor Evandro Viana. Quero mandar um abraço para ele. E eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre como foi essa tua trajetória. Porque o pastor Evandro, ele, primeiro, né? Ele se tornou pastor, enfim, e tu demorou um tempo. Eu queria que tu contasse para nós aqui todo esse processo até chegar onde Deus te colocou e tá te colocando, né? Mas esse processo todo, eu queria que tu contasse um pouquinho para nós. Eu brinco assim que se eu soubesse a proporção que a igreja ia tomar. Brincando, né? Mas não sei. Na época, talvez eu não tivesse casado com ele. Porque pelo perfil, né, que eu tenho, eu nunca pensei que talvez eu tivesse que liderar em alguma área, assumir alguma coisa dentro da igreja, né? Por mais que eu sempre tinha aquele desejo de alcançar vidas, de falar para Jesus, falar de Jesus para que vidas fossem transformadas, né, e entrassem num caminho de salvação. Mas tu não conheceu ele pastor? Conheceu ele pastor já? Sim, sim. Ah, então conta um pouquinho para nós. Ele era líder. Quando eu conheci ele, num retiro, né, ele estava sendo apresentado como líder regional de jovens. Isso foi em cerca de 2003, se eu não me engano. Naquela época até a gente conversou, né? Mas não permanecemos. Mas nem imaginava o que estaria por vir. Sim, Aí ele estava namorando uma pessoa também
Não, ele ainda não namorava. E até, inclusive, né, tem algo interessante que Deus, ele entende os desejos do nosso coração, né? E uma vez até coloquei o nome dele numa agenda, assim, pensava, ai meu Deus, se o Senhor me abençoasse com o homem de Deus, assim, né? Olha só, E orando, cuida o que né? pede pra E Deus. cuida o que pede pra Deus, porque o Senhor, né, mais cedo, mas É. assim, no tempo certo, ele realiza, né? E anos depois, em 2009, a gente se reencontrou, né? E ele me chamou pra ser amiga nas redes sociais, Aham, do Orkut na Orkut. época. Sim. E eu, ai, que legal, olha só o Evandro, né? Como será que ele tá? Lembrei, né, de quando a gente se Sim, conheceu, se uns anos atrás. conversou lá anos atrás. Ui. Não faz mal. E eu mandei um e-mail, né, pra saber como é que ele estava, né? Onde é que ele estava congregando, se tinha se formado em matemática, porque na época nós dois estudávamos matemática, ele Olha estava aí. concluindo a licenciatura e eu estava iniciando. Uhum. Acabou que eu desisti, né, do curso, não me identifiquei na área. E aí eu pensei, vou chamar ele para conversar. E aí Puxar um assunto. descobri, que ele estava com uma igreja em São Jerônimo, né? Era uma igreja pequena, ele estava iniciando uma obra, Uhum. tinha sido fechado. E eu pensei, vou lá fazer uma visita, né? Revê-lo. E aí foi bênção, assim, né? Eu vi ele, vi que ele estava solteiro, Ó, né? Eu também sinais. solteira. Deus dando sinais. E ali a gente começou a se conversar, né? Depois eu mandei uma mensagem para ele, né? Dizendo que eu fiquei feliz de reencontrá-lo. Mas claro, porque eu tinha identificado pelo olhar dele que ele também tinha ficado A feliz gente em me sente, né? encontrar. Óbvio, a gente Sim. sente. E após aquilo, nós iniciamos, a gente foi conversando, nos reencontramos num retiro, daí ele me convidou para um retiro de jovens que teve, que ele estava coordenando, se eu não me engano. Que legal. E a gente iniciou um relacionamento ali, né? Casamos cerca de 5, 6 meses depois. Estávamos Foi casados, foi rápido? bem rápido. Que Aí nós legal. estávamos bem decididos. Aham. Mas ele, então, pastor, era uma igreja pequena, assim, no início, né? Eram cerca de 20, 30 pessoas quando eu comecei, quando a gente casou. E eu fiquei bem segura, porque eu pensei, não, eu vou ajudar ele na obra, né? Vou sair com ele para fazer as visitas, daqui a pouco eu vou trabalhar no louvor, né? Era umas zonas assim mais de conforto, né? Que Aham. era o que eu pensava que Deus tinha para mim. E tipo assim, ó, é o que eu quero, É, né? o Eu que vou eu fazer quero, eu isso, vou eu vou fazer fazer. como se, né? Ai, mas o Evandro acho que já tinha Deus não uma cuidasse. visão, assim, que ele... Não, Vanessa, acho que tu nunca me deixou cantar na igreja dele. Tu Sério? acredita? Na nossa, Eu nem né? sabia disso. Uma vez ou duas, assim, E tu eu canta? cantei. Realmente eu não tenho o dom. Mas tu queria? Eu queria aprender. Comecei curso Que de aula de legal. canto, né, pra ver se eu Aham. desenvolvia. Porque eu pensava, é mais fácil a gente cantar, porque já tem a letra ali pronta, né? Uhum. Mas Mas não não era o era o que plano de Deus Deus. tinha pra mim. Não. No decorrer, aí o Evandro também foi muito assim de me tranquilizar. Não, Vanessa, no tempo certo, né? E aí começou a vir os filhos, né? Nós temos 2 filhos, a Sara com 7 anos e o Pedro com 4. Lindos. E eu passei a cuidar mais da casa e da família, né? E trabalhando. E trabalhando também. Quando eu comecei a sentir, assim, que Deus tava me preparando, assim, para assumir algo, que eu tinha um chamado, assim, aquela urgência, Aham. aquela queimação no coração. E a gente fica inquieta, né? Em 2021, acho que foi, após a pandemia, começou-se a falar que a Corsan seria leiloada, vendida, e iriam fazer um IPO na bolsa, vender as ações. E eu comecei a ficar um pouco aflita, né? Porque até então aquilo era meu porto seguro, né? Era o que eu tinha batalhado para estar fazendo. Sim. Eu sei Eu bem não como é me isso. via dependente financeiramente de uma pessoa, né? Embora que o Evandro mantia, né, Sim. muito a casa, enfim, mas eu queria ter o meu dinheirinho para fazer as minhas coisas. Ter aquela minha segurança.
E num culto, e houve um culto naqueles meses ali, ainda na pandemia, acho que em 2022, que eu fui com uma aflição, assim, no coração. E chegando lá, um culto das nossas igrejas na cidade de Charqueadas, Uhum. era uma pastora, a pastora Sara, né? É irmã do Evandro até, mas Uhum. ela não sabia dessa minha aflição ainda, não tinha Aham. conversado com ela. E ela estava falando a respeito de mudanças, né, que o Senhor faz às vezes na vida da gente. E eu não me lembro assim qual palavra que ela usou, mas cada palavra que ela falava, parece Era que pra só ti. tinha eu dentro daquela Aham. igreja. Como se o culto fosse só pra ti. Era só pra mim. E eu comecei a entender, eu comecei a me ser tocada, e lembro que no final ela dizia, né, a pessoa tem que abrir a janela e olhar pra fora, assim, porque olhar para o horizonte, que Deus tem algo novo, Deus tem mudança, Deus não te deixa desamparada. E ela disse, no final ela teve uma revelação, assim, que a pessoa com quem Deus estava falando, uma das pessoas, né, com quem Deus estava falando naquela noite, teria um sonho revelador. Deus ia mostrar o propósito de vida que Deus Através do sonho. tinha através do sonho para aquela pessoa. E E tu ficou engraçado que eu impactada. saí de lá com aquela confiança que era eu e que eu ia sonhar. Menina, É que Deus tava falando já contigo. pastora Silene. Chegou no... Antes de amanhecer, eu tive o sonho. Eu sonhei que senti umas 3 peças. Eu num salão, assim. Uhum. Tinha umas salas, né? Umas 3 salas. E eu queria passar da primeira pra terceira. Mas quando eu abri a primeira porta, eu vi um auditório. Assim, Tu me contou, um né? auditório grande, com um telão. E enquanto eu passava por aquela sala, assim, naquele telão se acendeu uma pessoa pregando, uma mulher pregando. Mas falando com uma intrepidez, com uma eloquência, né? Aham. E eu pensei, quem é? Mas até parece a minha voz. Ai, me arrepiei. Quando eu Eu lembro de tu me olhei contar pro isso aí. telão, Era era tu. eu pregando. Forte. E eu, meu Deus. E nisso, em seguida, eu acordei, né? Era Deus te E eu, chamando já. Senhor, é isso que tu tens pra mim, né? Tu queres que eu ministre a tua palavra. Vai ser, né? Pensei, vai ser um processo, sabe? Eu até algumas vezes já tinha trazido uma mensagem, né? Palavra Uhum. para mulheres lá na igreja, mas bem Claro, esporadicamente, sem nenhum assim. compromisso. Tu tava assim, como tu É, achava que, né? No momento certo. Mas sim. é que nesse culto, né, que tu falaste que a Sara tava pregando, a pastora Sara, ali Deus começou a falar contigo, porque já era hora. Já era, Ele tava te chamando, exatamente. não, agora tu ficou no teu conforto, mas agora acabou teu tempo. Agora eu vou começar a te chamar, a te mostrar, a te dar sinais, porque eu vou fazer do meu jeito agora. Eu fui entendendo. E eu decidi ser obediente. Embora que aquele medo, aquele temor, né, permanecia um certo, Claro, o temor é, né? e é importante a gente ter, né? E eu sempre tive em mente, né, aquele versículo lá em Lucas que diz aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Verdade. Então eu sempre pensava, ai, quando eu começar não vou poder parar, né? E aí foi um processo. E aí Deus começou a falar contigo a partir daquele dia. E eu pensei, e agora como é que eu faço para sair desse emprego, né, que era o meu porto seguro? E eu me lembro que em janeiro, né, nós nos encontramos na praia lá de Imbé? Imbé. Nós tivemos uma conversa e algo assim que tu falaste assim me tocou muito forte, que é assim, você põe o pé e Deus dá o chão. É. Tem que dar o primeiro passo. E eu pensei, é isso. E aí você teve, né, uma revelação de Deus, né, para Uhum. que eu também fosse ordenada pastora, que sempre era uma coisa que eu ficava protelando. Mas aí eu resolvi obedecer, eu resolvi ouvir a voz dos meus pastores e profetas, né, que estavam me direcionando o que era o momento. E em março eu fui ordenada pastora, Que junto com legal. Nós, você. né? Ai, foi muito Nossa, foi lindo. maravilhoso aquele Foi lindo. momento. Foi muito bom mesmo. Em abril, o Evandro me apresentou como
a líder da pastora de mulheres, né, na Uhum. igreja de São Jerônimo. Em maio ali a gente começou as reuniões, né? Em maio eu fiz uma reunião com algumas pessoas que eu identifiquei que poderiam trabalhar comigo, me ajudar. Sim, E em junho a gente passou a ter cultos mensalmente, uma vez uma por vez por mês. mês. Eu faço culto de mulheres na terça-feira, na segunda terça-feira do mês. E tem sido uma bênção. Cada culto, assim, eu vejo assim que tem aumentado o número de mulheres, outras trazem convidadas. Que É legal, porque tem sido relevante na vida delas, eu creio, né? com certeza. E elas me aguardam, assim, encerra o culto ali, elas vêm me abraçar, sabe? Se identificando com, com o que foi dito ali, porque normalmente, né, eu trago uma palavra e trago um testemunho pessoal, né? Uhum. E elas, por me conhecerem, né, saber toda a minha trajetória de vida, o quanto eu era, assim, quietinha, Elas já retraída te conheciam, a Vanessa, antes de ser antes. pastora. Elas já Sim, sabiam. E agora, imagina, elas estão vendo tudo que Deus tá fazendo contigo, te capacitando, tu falando coisas que tu mesmo conta, né? Que tu tinha certo receio, muito introspectiva. E isso é porque tu deu o primeiro passo. Tu falou para Deus, tá bom, Senhor. Se isso é para mim, então me capacita, né? Me coloca a ousadia no falar, me ajuda, porque é propósito. é verdade. Tu Sim, teve o tempo que tu fez de acordo com a tua vontade, né? Tu trabalhou na empresa que tu queria, né? Cuidou, ficou mais com teus filhos, mas para se cumprir o propósito de Deus, que é para isso que Ele nos escolhe, né? sim, Cerca de um propósito, Ele tem que te moldar. Ele tem que te moldar. Mas tu imagina se tu não tivesse escutado a voz de Deus. Tu ia adiar esse processo. E aí tu ia estar com um vazio e tu não sabia o exato. porquê. Tu não ia entender, mas era Deus te inquietando. Tu só ia sentir aquela paz quando tu falasse para Deus, tá bom, Senhor, agora é a tua vontade. É o teu propósito, né, na minha vida e não a minha vontade, o meu querer. E ele vai capacitando, ele vai mostrando, ele vai deixando a gente mais segura, porque é propósito. E com certeza ele colocou o amor, né, no teu coração de fazer tudo o que tu começou a fazer, que é uma caminhada maravilhosa que tá no início, mas se ele te mostrasse já lá no futuro, tu também ia correr. É verdade. Porque comigo aconteceu isso também. Eu não queria saber. É Não, não mesmo, me é. mostre. Porque daí, se me falassem, eu ia dizer, não, essa aí não é a Silene. Entendeu? Eu queria estar quietinha num lugar, trabalhando, ninguém me vendo. Mas não é o que Deus queria. Exatamente. Isso de ficar exposta sempre, né, foi um problema para mim. Inclusive, no ambiente, né, que eu estava de trabalho lá da Corsã, eu tinha dificuldade em dizer não também para as pessoas, Aham. né? Que é o teu perfil, É o meu né? perfil. Eu procurava, claro, no atendimento, quando eu tive no atendimento, eu era muito. Procurava tratar a pessoa da melhor forma, né? Sim, Mas se eu sim. ouvisse, se uma pessoa fosse ríspida comigo, aquilo já era uma dificuldade. Aham. Mas Deus foi me tratando em tudo isso, né? Hoje eu tenho mais. Eu consigo me expressar melhor, né? Tô me posicionando. Ai, dá pra cortar que eu tô me perdendo aqui. Ai, tá lindo, não? É lindo isso. É o trabalhar de Deus. Tu fica emocionada, É, né? De pensar em tudo já que Deus fez na tua vida, desde lá da adolescência. Que nem tu falou, ai, é tão lindo quando tu disse, sabe? Eu vim pelo amor. Porque lá Deus já plantou a semente no teu coração, na tua adolescência. E tudo tem o seu tempo. Ele foi plantando devagarinho no teu coração. Ele foi te moldando. Ele deixou um tempo para te perceber, para te aprender nos bastidores. Entendeu? Porque é bom, né? Eu também queria sim. ficar sentadinha Ah, ali, é sabe? Nos verdade, bastidores. né? É mais É tranquilo. Claro confortável, que é. realmente. Eu dizia também pro Fábio, eu disse, amor, Deus não quer mais que eu seja médica? Tá bom, não vou ser. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou trabalhar em lugar nenhum. Posso te ajudar na produtora, né, nas tuas coisas, mas eu não tenho sonho. E assim, ó, eu vou ficar muito feliz cuidando da nossa casa,
do nosso filho. Tá tudo certo. Eu te espero. Não queria nem sair com ele, entendeu? Vai Sim, estar aqui, eu vou estar cuidando de ti. Só que daí é nesses que Deus pensa: ah, é tu que não quer? É essa que eu quero. Eu não quero tu em casa. O teu propósito não é esse. é incrível, né? Então, tu poderia fazer o que tu queria, né? Tu não queria ser médico, mas eu não quis. Porque eu tenho um propósito maior. Verdade. Eu me recordo uma vez também, tinha um programa de rádio das pessoas da nossa igreja lá em São Jerônimo, uma Uhum. rádio local, assim. E eu tava fazendo o almoço, era no horário do meio-dia, e me perguntando, né, ai Deus, o que que tu encontraste em mim, né? A gente sempre. O Aham. que que tu viu em mim, Senhor? É que ele não veio agora. Eu sou Ele já tão veio lá na frente crua. pronta, não? E aí, e aquela pessoa que estava ali trazendo a mensagem, ela começou a falar a respeito, eu não me recordo agora de qual personagem da Bíblia, mas ela falou assim: essa pessoa foi escolhida porque Deus identificou nela um coração puro. Mas quando ela Uhum. falou aquilo, assim, eu senti que era Tu uma viu que era pra resposta pra ti. mim, Claro, tu tava sabe? questionando Deus? Eu tava questionando Deus naquela hora, porque eu. Aham. E incrível que daí nessa trajetória, nesses últimos meses pós-pandemia, Deus foi tocando em tudo, eu via assim Deus me direcionando, porque eu ia ler um livro, fosse se tratar mesmo de finanças ou qualquer outra coisa, Uhum. naquilo eu via assim um estudo, uma mensagem para as mulheres. Eu pensava, nossa, se isso é bom para mim, vai fazer diferença na vida delas também, Com certeza. né? Em tudo que eu via, que eu achava que era legal, eu pensava em montar algo para transmitir, para multiplicar conhecimento sobre a vida delas. E eu fui entendendo, não, esse amor, isso que Deus está colocando, tem um propósito, tem um significado. Deus quer que eu haja, né? Que eu Com trabalhe na igreja certeza. junto com o Evandro e ajudando essas mulheres a desenvolver, né? Porque muitas vezes a gente precisa de um Com direcionamento. A certeza. gente chega na igreja assim mais crua, e se não tem alguém para orientar, tu fica muito tempo ali até tu atinar. Sozinha é complicado. E é mais demorado, Isso. sabe? É demorado para te chegar onde Deus quer te colocar, não só nós, como todos em geral, né? E eu lembro muito de tu te questionando até nas nossas conversas, nas nossas orações, que tu dizia, eu não tô preparada, eu não tô pronta, eu não sinto vontade. E Sim. lembra que eu te disse, quando tu te posicionar, Deus já te deu, né, várias respostas, te deu sinais. Deus, ele não vai só te capacitar, mas ele vai colocar o amor em fazer. Porque aconteceu comigo. Eu digo, se tu olhar para trás, como eu não tinha paciência para conversar com as pessoas. Eu era muito braba, não tinha paciência, nem comigo. Como é que eu ia, Hum. né, ministrar uma mulher? Hoje eu amo fazer isso, sabe? As mentorias com elas, né, na igreja, de orar, porque Deus colocou esse amor no meu coração, porque é propósito. Mesma coisa do Sim. livro, quando ele diz, ah, tu vai ser escritora, eu, bem capaz, não vou, nem quero, não, não. Eu digo, eu nunca pensei nisso, mas quando eu falei para Deus, aquela frase curta, mas poderosa, eis-me aqui, Senhor, faz de mim a tua vontade. O meu sonho tu não quis que eu, né, cumprisse, então me mostra o teu propósito. Só que ele não me mostrou. Ele pediu primeiro para mim me posicionar, colocar o pé. Uhum. Porque daí ele falou para mim, se eu te mostrar tudo que eu vou fazer, tu vai fugir. E por isso que Uhum. ele não mostrou, ele foi devagarinho mostrando, sabe? E sabe o que é o meu sentimento hoje? Eu não fico ansiosa, porque é projeto dele, é propósito de Deus. Então ele vai me capacitar, ele vai colocar o amor no meu coração e vai dar tudo certo. Porque não fui eu que planejei, foi o Senhor. E então é isso que a gente tem que, o nosso alvo, Sim. sabe, tem que estar fixo no projeto que Deus tem para nós. E aí eu tô realizada. E eu falo sempre que Deus não usa, não contrata desempregado, né? Sim. Tu tá ali sentadinha? Não, mas acontece, tu tá trabalhando, tu tá fazendo, Deus vai acrescentando. Ah, mas a Silene tá fazendo, então eu vou colocar mais um pouquinho. A Vanessa tá fazendo, vou colocar. É assim que Deus trabalha. Exatamente. Sabe que isso que de dar o primeiro passo, né? Colocar o pé. É o O que passo que de fé. Isso é a acontece? fé, É o né? passo de fé.
E Deus não contrata Fazer dinheiro. desempregados. Eu vi um dia Eu sempre falo isso no programa, mas É. né? Ele não contrata. mexendo no Instagram, assim, apareceu um pastor e ele relatou assim: o quê? Você tá se achando tão especial? Foi uma mensagem direta, eu entendi que era pra mim. Você tá se achando tão especial que Deus vai fazer tudo, tu não vai tomar nenhuma iniciativa? Você pensa que Deus chamou, cada discípulo que ele chamou estava trabalhando em algum lugar, né? Uhum. Então eu entendi, nossa, primeiro eu preciso dar esse primeiro passo, né? Eu tava ali orando, como é que eu vou sair da Corsã para depois eu poder assumir lembro. para ser pastora, mas eu pensei, não vou esperar eu sair, né? Enquanto eu decido como é que eu vou fazer, Isso. Lembra que eu eu já dizia? vou iniciar o trabalho. E aí então nós iniciamos ali em maio, junho, e em julho a Corsã foi vendida. Foi o tempo E certo. aí, em agosto, eu pedi a demissão, né? Que também ali eu vi o agir de Deus, porque muitos colegas meus pediram, né, para fazer o acordo Uhum. e foram negados, porque eles assim optaram por demitir primeiro aquelas pessoas ou com próximos da aposentadoria, né, ou talvez com altos salários, mas eles pegaram e me demitiram na primeira Pra te ver a mão de oportunidade, ali, o Deus. primeiro mês Tu de tava na primeira da liberação. fila ali, Eu né? era Deus primeiro olhou. nome. Ah, é agora, ó. A primeira vai ser a Ai, Vanessa. Deus foi maravilhoso. E aí eu saí até com uma indenização, né? Olha só. Deus foi Deus bom faz muito comigo. Eu não mais. precisei abrir mão de tudo, né? Tu viu? E aí eu saí com mais essa segurança. Então, eu vejo a mão de Deus em tudo na minha vida, me conduzindo para que as coisas fluam bem, né, no ministério. Com certeza. E agora a gente tá com bastante projetos, assim, né? Tô estudando pra gente fazer, tipo, mini cursos na Que legal. igreja, né? Direcionando Tá as mulheres empolgada. nas mais diversas áreas. Que legal. E graças a Deus eu tenho bastante apoio também, né? No Isso é o ministério, de pastoras que eu posso contar, assim Ah. como você. Você Não, a gente tá aí tem pra se unir, né? A Embaixada da Fé. Quantas igrejas já tem? 5 ou 6? já estamos em 7. 7 bairros, É. 7. Então, né, é bastante trabalho, mas a gente tá muito feliz, né? Eu tô muito feliz também que esse mês a gente inaugurou a sim. Igreja Embaixada da Fé aqui em São Leopoldo, né? Te confesso também que me deu muito temor. Aquela coisa assim, ai, Senhor, eu não tô pronta ainda, não. Como não? Entendeu? Já vem te preparando, já vem. É o medo que a gente tem, né? Sim. Só que é o que eu digo, a gente tem que colocar o pé, porque é Deus que tá na frente. É Deus que tá nos guiando, então a gente não pode ter medo. Temor é uma coisa, né? Uhum. Mas medo não é de Deus. Então a gente tá muito feliz, sabe? Com temor, mas muito feliz com esse novo projeto. Sim. Agora vocês também, né? Agora vão se dedicar mais à Igreja de Canoas, na Isso. Embaixada da Fé. Viu com Deus? Ele vai mudando, né? Nós de lugar, ele vai tudo no seu tempo. E é um quebra-cabeça. Eu vejo muito assim, nós, sabe, somos as peças e Deus vai Vai moldando, vai Vai moldando. direcionando ali pro lugar certo, né? Da maior necessidade. Mas eu tô feliz porque apesar da gente às vezes remar contra ou a gente atrasar esse processo, e eu gosto muito de ver que Deus une muito pessoas, assim como nos uniu o Fábio, né? E o Sim. pastor Evandro, ele vai unindo pessoas. E a gente tem que estar sempre ligado, porque Deus vai dando sinais o tempo todo. A gente tem que estar conectado. Eu falo isso que é intimidade com Deus. É a gente estar sempre em oração, sempre pedindo a vontade dele, para ele nos mostrar. Porque ele mostra. Eu digo sempre, né, que a gente ora. Eu tenho o meu tempo com Deus, mas da noite a gente ora nas 4, sempre. Há 15 anos. Desde que a gente se converteu. E por isso que a gente fala, cuida o que pede. Porque a gente pede na oração. Para Deus tirar o que não é dele. E colocar só o que é do Senhor no nosso dia. E às vezes, se tem algo que eu quero, eu coloco para ele. E se ele tira, eu não posso reclamar. Sim. Porque quem toma a decisão é Deus, não é eu. Daí Deus pode olhar e dizer assim, mas tu pediu para mim, decidi. E ele faz o melhor, a gente não entende na hora. Mas depois a gente agradece. Mas a gente pode ter a certeza, exatamente, que o Senhor está dando um livramento. Mas a gente sente perfeitamente, né? Sim. Isso eu acho que é a dependência em Deus. Isso é a intimidade com Deus. Se tu não tá ali orando, se tu não tá sempre com essa conexão com Deus, como que tu vai escutar ele?
Muitas vezes a gente só fala, a gente não para pra escutar. Aí Deus tá lá do lado dizendo, eu quero falar, mas tu não deixa. Tu não para Não pra dá escutar. oportunidade. Tu não para pra escutar. Então, e muitas pessoas me perguntam isso, sabe? Ai, tu tem uma conexão. Como que tu fala com Deus, como tu conversa? Eu digo, Deus tá sempre presente comigo. Eu tenho que consultar Ele pra tudo. Claro que não na hora, mas decisões importantes pra nós, pra minha vida, da minha família, é Deus que dá a palavra final. Eu posso estar sentindo vontade. Sim. E também, muitas vezes, eu não gosto da resposta. Às vezes, o sim de Deus vem pra nós como um não, né? Uhum. Mas eu agradeço. Porque Ele consegue enxergar lá na frente. Ele sabe que eu poderia desistir, ou que não ia dar certo, Exatamente. né? Ou que eu ia mudar de opinião. Então, Deus, ele é perfeito. A gente não pode questioná-lo. A gente tem que aceitar e agradecer, né? É verdade. Tá chegando no Olha finalzinho do só. nosso programa, faltam 5 minutos, boa! Mas eu quero te fazer Sim. mais uma pergunta. Eu queria que tu pensasse sobre tudo que Deus já fez na tua vida até hoje e se tu se sente realizada e se tu realmente descobriu o teu propósito. Assim, ó, assim, agora eu tô na direção, sei que Deus vai acrescentar muito mais, mas tipo assim, agora tu sente paz, tu sente confiança. Não é que nem quando tu estava no teu trabalho, que tu sabia que ia vir algo novo. Tu sabia que não ia perdurar aquele trabalho, que Deus ia te colocar numa outra estação, né? Sim. Num novo trabalho. Então eu queria que tu me falasse assim, se tu tá realizada, se é o teu propósito. Com certeza. Eu vejo que é. Claro que ainda tô num processo, né? Normal. Tô me preparando para Nós sempre estamos no desenvolver. processo. É, verdade. Mas e realmente o trabalho com mulheres é um desafio, né? Mas eu vejo também que é algo assim extraordinário porque tem muitas áreas da vida para ser trabalhadas, né? Serem trabalhadas. E a transformação na vida de uma mulher pode trazer algo extraordinário para um lar, né? Uma Meu Deus. transformação na vida dos filhos, do esposo, porque a mulher ela traz ela tem esse poder de gerar um ambiente, né, Eu acho que é totalmente nós. agradável no lar, né? Ou tu pode deixar o ambiente ruim, desde que tu levanta. Parece que a Sim. gente tem um controle remoto, sabe? O meu dia, como é que vai ser hoje? Meu e da minha família. Parece que a gente tem, sabe, esse poder. Então, quem tem que comandar nós é Deus. E uma mulher Mulher segura, uma sábia mulher edifica a sua casa, né? sábia, ela edifica a sua casa. Eu até agora na vinda estava conversando, né, com a minha amiga Rochelle, e ela dizia, né: "Ai, Vanessa, ontem eu passei o dia todo fora de casa e meus filhos ligando: 'Mãe, que horas tu vem, mãe? Tu não pode sair, mãe, a gente precisa de ti dentro de casa'". A mãe, ela faz a diferença, ela traz Faz. segurança, né, no lar, assim. A presença dela, eh, traz uma luz Com especial. Então, se certeza. a mulher ela tiver já essa luz do Espírito Santo de Deus, ela vai poder Conduzir. conduzir a família com leveza, né, levando, assim, a patamares mais elevados, né, em todas as áreas, assim, direcionando seus filhos. É, que nem tu falando dos filhos, isso aí é uma tarefa bem complicada, porque não tem manual, né? Pra gente educar, pra gente ensinar. Mas eles vendo que nós temos Deus, que a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa casa, Sim. já é maravilhoso. Eu lembro assim que tem tanta gente que chega aqui e fala assim: ai, tem uma coisa diferente aqui na tua casa, não sei o que que é. Pessoas que nem conhecem Jesus, sabe? Aham. E a primeira coisa que eu falo, eu sei sim, é Deus. E E elas é. sentem a presença de Deus. Por quê? Porque Deus está comigo o tempo inteiro. E na minha Sim. casa tem Deus. Então, e a gente sempre pede para Deus isso, sabe? Quando as pessoas chegarem aqui, elas se sentirem, como é que eu vou dizer assim, sentir a presença mesmo de Deus na minha casa, elas se sentirem bem, se sentirem Sentir em tranquilas. É, paz. então é bom porque eu vejo o testemunho das pessoas Claro. dizerem isso, e isso é tão bom pra gente, digo, Senhor, tu tá Benção. aqui comigo o tempo inteiro, aonde eu estou, o Senhor está. É uma Uma confirmação, né. confirmação. Então isso é maravilhoso. E esse propósito, que nem eu digo, Deus ele vai só acrescentando, mas tem um propósito maior para todos nós, né, que é transformar vidas. Eu acho que não Verdade. tem propósito mais lindo que isso, de tu ver que tu conseguiu entrar numa família e restaurar,
o casamento, tu orar por uma pessoa, né, e Deus curar ela. É tão bom a gente ser instrumento nas mãos de Deus para transformar a vida das pessoas. E a gente vê isso diariamente, né? Sim. Nós temos vários testemunhos, né, na igreja, assim, de pessoas que entram com um lar totalmente desestruturado, né, Uhum. com muitos problemas em várias áreas. Claro que É começa bom. financeiramente, depois vai Amém. problemas em todo, né? Vanessa, acabou nos programas. Agora estamos olhando ali, já até passou do programa. Mas eu queria agradecer. Tu viu como passa rápido? Sim. Nossa, nós poderíamos ficar aqui falando até altas horas, mas é que tá acabando mesmo. Mas queria te agradecer. Foi ótima a nossa conversa. Eu creio que muitas mulheres vão se identificar de não ter coragem de dar o primeiro passo, enfim, de escutar a tua história e elas se identificarem. Amém. Pessoal, quero agradecer a todos. Todos os domingos às 21h30 estou aqui com o nosso Papo na Fé. Fiquem com Deus.